Há momentos em que a alma não suporta mais tanto barulho, não o barulho externo, mas o interno, um ruído constante, insistente, que ocupa a mente com pensamentos repetitivos, justificativas desnecessárias, lembranças reviradas 1000 vezes, discussões que já terminaram por fora, mas continuam por dentro. É como se a vida estivesse pedindo discretamente que você pare, que você cale, que você silencie antes que o próprio tempo se encarregue de fazer isso por você. Porque tudo aquilo que não sabemos calar, uma hora nos esgota, nos corrói e nos cala à força. Falar virou um vício disfarçado de autenticidade. A necessidade de opinar, de responder, de estar presente em todas as conversas, mesmo as que não nos dizem respeito, é confundida com força, com verdade, com liberdade, mas no fundo é só exaustão, um escoamento de energia vital. A cada palavra dita sem necessidade, a cada argumento jogado ao vento, a cada opinião dada para preencher um vazio, uma parte de nós se desgasta. E ninguém nos ensinou isso. Ninguém nos alertou que falar tudo o tempo todo tem um preço. E esse preço, quase sempre, é a nossa paz. Existe uma dor que não se vê, mas se sente todos os dias. A dor de uma mente barulhenta. Uma mente que não descansa, que revisita conversas antigas, que cria diálogos futuros, que simula discussões, que se justifica o tempo todo para si mesma. Uma mente que se acostumou a responder antes de respirar, que não sabe ouvir sem já preparar a resposta, que fala para se proteger, para não ser esquecida, para tentar ser vista, mas que no fundo só está tentando fugir de si mesma, porque o silêncio, quando não é compreendido, pode parecer assustador. Mas quando é acolhido, torna-se o espaço mais seguro do mundo. O que poucos percebem é que a fala constante nem sempre é comunicação. Muitas vezes é fuga. Fuga de si, dos sentimentos que ainda não conseguimos nomear, da angústia que ainda não sabemos lidar. Falar sem pausa é uma forma de não ouvir o que grita lá dentro, porque o silêncio revela. O silêncio mostra o que está desorganizado, o que está ferido, o que precisa de atenção. E talvez, por isso, seja tão difícil se calar. Porque o silêncio exige coragem. A coragem de olhar para dentro e ouvir o que o barulho tem escondido. Sêneca já dizia: nada é mais útil ao homem do que o silêncio. E ele não falava de um silêncio covarde. Ele falava de um silêncio estratégico. Um silêncio sábio. O silêncio que não foge, mas escolhe. Que não se omite, mas se preserva. Que não se cala por fraqueza, mas por sabedoria. É no silêncio que a mente repousa. É no silêncio que a alma encontra espaço para se reorganizar. E nesse espaço, a vida começa a fazer sentido de novo. É ali, no intervalo entre o que pensamos e o que decidimos dizer, que nasce o verdadeiro domínio sobre nós mesmos. Epicteto, com a clareza de quem conhecia as batalhas interiores, dizia: temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Porque escutar mais do que se fala não é uma regra social, é um exercício de domínio interno, é uma prática espiritual. Escutar é se abrir para o outro, mas também é se abrir para si. Para os sinais que o corpo dá, para as emoções que vêm à tona, para os pensamentos que pedem atenção, escutar é um treino de presença, e sem presença não há paz, há só ruído. Talvez você tenha chegado aqui porque está cansado, cansado de tentar resolver tudo com palavras, cansado de se explicar, de tentar convencer, de sustentar conversas que só te drenam, cansado de manter vínculos que se alimentam do excesso e se afogam no silêncio. Mas talvez, só talvez, o que você precisa agora não é de mais diálogo, nem de mais conselhos, nem de mais promessas. Talvez o que você precise profundamente é calar. E nesse calar, reorganizar. Silenciar não como fuga, mas como forma de se reencontrar. A paz que você busca pode não estar em uma nova conversa.
pode estar na escolha consciente de não participar de mais uma. Pode estar no intervalo entre o impulso de responder e a decisão de apenas respirar. Pode estar na sabedoria de selecionar o que vale sua palavra e o que merece apenas seu silêncio. Porque o silêncio, quando bem utilizado, é mais do que ausência de som. É presença de sentido. É a espada que corta o excesso e o escudo que protege a sua essência. 1. Cuidado com o barulho emocional disfarçado de sinceridade. Nem tudo o que chamamos de sinceridade é de fato uma expressão da verdade. Há dores que falam demais. Há emoções que, por não terem sido acolhidas no tempo certo, escorrem pelas palavras como descontrole. Às vezes, aquilo que chamamos de sinceridade é apenas um grito não resolvido, que quer ser ouvido a qualquer custo. E quanto mais alto esse grito, mais difícil é ouvir o que realmente está por trás dele. Muitos confundem autenticidade com impulsividade, mas são coisas bem diferentes. Autenticidade é firme, serena, madura. Impulsividade é aflita, agitada, carregada de urgência. Quando a emoção se torna torrente, quando o falar se transforma em despejo, estamos diante de um barulho que não liberta, aprisiona. Um tipo de ruído que disfarça fragilidade com intensidade, que busca no outro uma validação que só poderia nascer do silêncio interno. Há pessoas que expõem tudo de si o tempo todo, acreditando que isso as aproxima da liberdade. Mas, na verdade, isso só escancara suas feridas para um mundo que nem sempre sabe cuidar. E aí, o que era para ser libertador se transforma em mais uma camada de dor. Falar pode ser alívio, mas o alívio que depende da exposição constante é um alívio caro. É como jogar lenha numa fogueira emocional esperando que ela se apague. A dor que busca voz demais não está pronta para ser compreendida. Ela quer apenas ser sentida pelos outros, mesmo que isso aconteça às custas da própria dignidade. E isso nos enfraquece. Aos poucos, vamos gastando palavras tentando explicar o que nem nós mesmos entendemos, e a cada tentativa frustrada de ser sincero, nos sentimos mais distantes de nós. A verdade precisa de direção. Quando a verdade não tem direção, ela vira munição contra si mesmo. Dizer tudo, de qualquer jeito, a qualquer hora, com qualquer pessoa, não é verdade. É desordem, é excesso. É uma tentativa desesperada de ser ouvido que ignora a própria necessidade de silêncio. E o silêncio, aqui, é cura. Cura do exagero, cura da pressa, cura do impulso. A sinceridade madura, que nasce de dentro e respeita o tempo das palavras, é sempre mais leve. Ela não vem com urgência, nem com estardalhaço. Ela vem com presença. E presença não grita. Existe força em dizer menos. Existe sabedoria em conter o impulso. Existe dignidade em guardar para si o que ainda não encontrou forma para ser compartilhado. Não porque esconder seja necessário, mas porque o tempo certo para falar é aquele em que a fala não nasce da ferida, mas da lucidez. E a lucidez só aparece quando a dor é acolhida no silêncio. Não tenha medo do silêncio. Tenha medo do ruído interno que se disfarça de coragem. Esse, sim, é perigoso, porque nos faz acreditar que estamos sendo autênticos, quando, na verdade, estamos apenas tentando sobreviver ao caos que ainda não sabemos nomear. A contenção emocional não é repressão, é domínio. É saber que nem toda emoção precisa ser exposta para ser reconhecida, e que nem toda verdade precisa ser dita para ser real. Muitas vezes, a maior verdade é aquela que você olha, compreende, acolhe e escolhe não dizer. Não por medo, mas por sabedoria. Porque o que não é dito, mas é entendido por dentro, já cumpriu seu papel. Já foi visto, já foi ouvido, já foi transformado. E a paz que surge disso não faz barulho, mas permanece. Como um silêncio que não pesa, como um silêncio que cura. 2. Por que tentar resolver tudo conversando pode ser uma armadilha?
Nem toda ferida cicatriza com palavras, e nem toda relação se conserta com diálogo. Existe uma ideia profundamente enraizada de que conversar é sempre o melhor caminho, que tudo se resolve na base da conversa, que basta explicar, argumentar, se abrir e tudo ficará bem. Mas há momentos em que o excesso de palavras só amplia o abismo. Há situações em que quanto mais se fala, mais se perde, mais se desgasta, mais se destrói o que ainda poderia ser preservado em silêncio. Falar nem sempre cura. Às vezes sangra, às vezes reabre o que já estava quase cicatrizado, porque nem todo mundo está pronto para escutar. Nem todo mundo tem estrutura emocional para acolher o que você tem a dizer. E nem toda conversa é, de fato, um encontro. Muitas são apenas duelos disfarçados, disputas de razão, tentativas de impor a própria dor ao outro. E quando duas dores tentam se justificar ao mesmo tempo, nenhuma das duas se sente compreendida. O diálogo vira trincheira. Cada palavra, uma arma. Cada silêncio, uma ameaça. E o que era para ser cura, vira campo de batalha. Resolver tudo conversando parte do pressuposto de que há maturidade dos dois lados. Mas a maturidade emocional é rara, exige autoconsciência, escuta genuína, ausência de vaidade. E isso não se encontra em qualquer esquina. Muitas vezes, a vontade de conversar nasce de uma boa intenção. Mas a insistência em conversar com quem não quer escutar é uma forma sutil de violência contra si mesmo. É uma insistência que não vem da razão, mas da carência. Uma carência que pede validação, não entendimento. E isso, mais cedo ou mais tarde, fere. O silêncio pode ser resposta, pode ser limite, pode ser proteção. Em alguns casos, ele é a única linguagem que o outro respeita. Porque quem não escuta palavras, escuta ausência. Quem não compreende pela presença, compreende pela distância. E há ausências que dizem mais do que 1000 tentativas de se explicar. Não porque você desistiu, mas porque você entendeu. Entendeu que a paz não está na explicação, está na retirada, está na contenção, está no fim da tentativa. Falar exige energia, e nem todo vínculo merece esse gasto. Às vezes, a paz vem não quando se resolve, mas quando se solta. Quando se solta a necessidade de convencer, de justificar, de ser compreendido a qualquer custo. Porque esse custo é alto e, muitas vezes, custa a sua paz, a sua sanidade, a sua clareza. Existem palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Existem conversas que nunca deveriam ter acontecido, não por covardia, mas por sabedoria. Porque o silêncio, em certos contextos, é o que resta de mais digno. É a escolha de quem não precisa vencer. Precisa apenas se preservar. Ficar em silêncio não é se calar para sempre. É se calar por agora. É esperar o tempo certo. É respeitar o ritmo da sua própria alma. É entender que há momentos em que não falar é o gesto mais forte de amor próprio. Porque ao não falar você diz, eu me escutei primeiro. E quem se escuta profundamente não precisa se explicar tanto. Quem se compreende por dentro não tem urgência de ser compreendido por fora. E essa compreensão silenciosa é o começo da verdadeira paz. A paz que não depende da fala. A paz que nasce da escolha de não se ferir mais com aquilo que insiste em não mudar. 3. O erro de buscar paz enquanto se alimenta de caos. É impossível encontrar serenidade quando se vive em meio à desordem. E, mesmo assim, muitos seguem buscando paz enquanto mantêm dia após dia hábitos, ambientes e relações que gritam exatamente o oposto. É como tentar dormir no meio de uma tempestade e se culpar por não conseguir descansar. Há quem deseje o silêncio, mas acorde com notificações. Há quem anseie por leveza, mas escolha conviver com pessoas que drenam, exigem, cobram, acusam. E a cada nova tentativa de paz, se frustram, sem perceber que estão regando as raízes do próprio desequilíbrio. A incoerência interna não é só cansativa.
ela é corrosiva, ela fragmenta, ela cria uma distância entre aquilo que se diz buscar e aquilo que realmente se pratica. Quando você diz que quer paz, mas responde a todo conflito, insiste em se manter em ambientes tóxicos, alimenta vícios de estímulo constante, o corpo sente, a alma percebe e o cansaço vem. Um cansaço que não se resolve com mais um descanso, mas com mudança. Porque em algum ponto a paz não entra. Ela espera que você abra espaço, que você pare de buscar do lado de fora o que está sendo sabotado por dentro. Relações barulhentas são grandes ladrões da tranquilidade. São conversas que nunca cessam, discussões que se repetem, ruídos emocionais que continuam mesmo no silêncio das palavras. E não é preciso gritos para que isso aconteça. Às vezes, o barulho mora nos gestos, nos olhares, na tensão constante. Viver perto de pessoas que não respeitam sua interioridade é viver em estado de alerta. E nenhum sistema nervoso suporta isso por muito tempo sem adoecer. O corpo começa a gritar o que a boca não teve coragem de nomear. Os estímulos externos, por sua vez, reforçam o ciclo. Redes sociais, excesso de conteúdo, falta de pausa. Um cérebro que nunca descansa é um cérebro que nunca se reorganiza. E sem reorganização não há paz possível. Há apenas reatividade, irritabilidade, cansaço. Um viver no modo automático, esperando que em algum momento a mente se acalme sozinha. Mas ela não vai. Não enquanto for alimentada por ruído. Não enquanto cada escolha diária reforçar a confusão interna. É preciso coragem para cortar o que sabota sua paz, porque muitas dessas coisas já viraram rotina, já fazem parte de quem você se tornou. Mas não é porque está há muito tempo presente que precisa continuar. Há relações que precisam ser silenciadas, há hábitos que precisam ser desfeitos, há ambientes que precisam ser deixados, não por arrogância, mas por respeito a si mesmo. Porque paz não é algo que se encontra. Paz é algo que se constrói. E essa construção começa com cortes. Cortes silenciosos, firmes, coerentes. Cortes que dizem, aqui eu não me traio mais. Não se pode viver pedindo por calmaria e escolhendo a tempestade. O desejo por tranquilidade exige sacrifícios, renúncias, redefinições. E isso dói, mas essa dor é passageira. A dor de permanecer em ambientes que adoecem é que é crônica. E muitos já estão doentes, emocionalmente esgotados, sem perceber que são os próprios hábitos que os mantêm assim. Há uma paz que só chega quando você se retira, quando você não responde, quando você fecha a porta, quando você finalmente escolhe a si mesmo, em silêncio, mas com firmeza. Porque o caos só permanece onde ainda encontra alimento. E quando você para de alimentar, ele parte. E no lugar dele, começa a brotar o que realmente cura. A paz que não grita, a paz que permanece, a paz que você merece. 4. Pratique isso diariamente para treinar sua contenção interna. Contenção não é repressão. Contenção é sabedoria. É quando você sente a urgência de responder, mas escolhe respirar. É quando tudo dentro de você quer justificar, argumentar, explicar, mas você se recolhe. Você se observa, você escolhe o silêncio. E essa escolha, que parece pequena, é uma das maiores expressões de força emocional que se pode alcançar, porque ela exige consciência, presença, domínio. Não um domínio agressivo, controlador, mas um domínio sereno. Um domínio que nasce da maturidade, de quem não se permite mais ser escravo do próprio impulso. A mente, quando agitada, quer se expressar, quer resolver, quer completar frases, corrigir falas, provar pontos. Mas quanto mais damos espaço a essa agitação, mais alimentamos o ciclo da reatividade.
E é justamente nesse ponto que entra o treino da contenção. Treinar a contenção é reeducar a mente, é desacelerar a necessidade de falar. É escolher, uma vez por dia, não entrar em uma conversa que não soma. Não porque você está fugindo, mas porque entendeu que sua paz vale mais do que qualquer argumento. E na prática, isso significa, por exemplo, deixar uma opinião não dita, um comentário não respondido, um julgamento que ficou apenas no pensamento e não virou palavra. Outro gesto poderoso de contenção está na pausa. A pausa de 3 segundos antes de qualquer resposta. 3 segundos que podem parecer pouco, mas que são capazes de mudar completamente o tom de uma conversa, o rumo de uma discussão, o destino de uma decisão. Essa pausa é o espaço onde você respira, onde você se escuta antes de reagir, onde você, mesmo diante do desconforto, escolhe não se atropelar, e nesse espaço nasce a lucidez. Marco Aurélio, em sua prática estoica, falava dessa capacidade de responder sem pressa, de agir a partir do centro, não do impulso. E isso se constrói no cotidiano, no treino, no detalhe. Há também uma forma silenciosa de organizar o caos interno, a escrita. Não a escrita para postar, mas aquela que ninguém verá. A escrita que despeja no papel o que transborda no peito. Escrever o que se sente, sem filtro, sem censura, é um modo de limpar a mente sem machucar ninguém. É como varrer a casa por dentro. A raiva, o medo, a frustração, tudo pode ser escrito. Tudo pode ser transformado em palavra silenciosa. Palavra que não fere, mas libera. E muitas vezes, só o ato de escrever já traz alívio, já traz clareza, já traz o silêncio que faltava. Essas pequenas práticas, escolher uma conversa para não entrar, pausar 3 segundos antes de responder, escrever sem enviar, parecem simples, mas, quando feitas com constância, reprogramam o comportamento. Elas devolvem o centro. Elas te ensinam que você não é obrigado a reagir a tudo, que sua paz não precisa ser colocada em risco por qualquer estímulo, que você pode se escutar primeiro e só depois decidir se vale a pena dar voz ao que sente. E na maioria das vezes, a resposta é não. Não vale. Viver com contenção é viver com dignidade emocional. É ser dono de si. É deixar de ser refém do ambiente, do outro, do passado. É aprender que antes de falar, você pode observar. Que antes de reagir, você pode sentir. Que antes de expor, você pode acolher. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque quem se conhece não precisa se justificar o tempo todo. Quem se entende, se guarda. E quem se guarda, se preserva. E é nesse espaço de preservação que a verdadeira paz começa a florescer. Em silêncio, mas com raiz firme. Em silêncio, mas com alma em paz. 5. O vício invisível da resposta rápida. Há um tipo de pressa que não está no corpo, mas na mente. Uma urgência silenciosa de responder, de reagir, de não deixar o silêncio vencer. Como se calar significasse perder. Como se pensar antes de falar fosse sinal de fraqueza. Essa compulsão pela resposta imediata tem raízes mais profundas do que se imagina. Não é apenas hábito, é um vício emocional. Um padrão gravado na memória do corpo que associa silêncio à rejeição, à invisibilidade, à humilhação. Por isso, para muitos, não responder é insuportável, porque evoca feridas antigas. E, no fundo, o medo não é do silêncio. O medo é de não ser visto. Responder rápido é tentar garantir espaço. É dizer, eu estou aqui, eu importo, eu tenho algo a dizer. Mas quando essa resposta vem sem presença, sem ponderação, sem pausa, ela não comunica, ela atropela, ela fere, e muitas vezes fere a si mesmo. Porque aquilo que se diz no impulso raramente carrega verdade. Carrega carência, carrega insegurança,
carrega uma tentativa desesperada de não se perder no silêncio do outro, e quanto mais se alimenta essa pressa, mais se enfraquece o próprio centro. A neurociência ajuda a compreender esse mecanismo. A resposta rápida ativa um circuito de recompensa imediata no cérebro, uma descarga de dopamina que oferece a sensação breve de controle, de superioridade, de alívio. Mas, logo depois, vem o cansaço, vem o arrependimento, vem a confusão. Porque esse alívio não é real. Ele é apenas um sintoma de um sistema emocional desregulado, um sistema que reage mais rápido do que pensa e, por isso, vive em constante tensão. Como alguém que dispara antes de mirar e depois precisa lidar com os estragos. Romper esse ciclo é mais do que uma escolha, é um treino silencioso de observar o próprio impulso, de perceber o corpo antes da resposta, de respirar antes da fala, de se escutar antes de buscar ser escutado. Não se trata de se calar para sempre, mas de sair da escravidão do imediato, de resgatar o poder sobre o tempo da fala, de escolher com consciência quando e como responder. Porque há respostas que valem mais quando atrasam. Há verdades que só se revelam na demora, e há sabedorias que só florescem no espaço que o silêncio permite. Responder de forma automática é ceder ao condicionamento, é viver de reflexo, não de presença. Mas quando você aprende a esperar, a sustentar o silêncio sem desespero, algo dentro de você se reorganiza. A ansiedade se acalma. O ego se aquieta, e então a resposta que surge não vem da ferida, vem da clareza. Não vem do medo, vem da firmeza. E essa diferença muda tudo, porque quem responde com presença não precisa vencer, precisa apenas ser coerente com sua paz. A autoridade emocional nasce do domínio do tempo interno. Quem controla a própria urgência domina o próprio caminho. E esse domínio não se conquista gritando nem vencendo discussões. Ele se conquista no silêncio, na pausa, no intervalo entre o estímulo e a reação. É nesse intervalo que habita a liberdade. E quando você passa a viver nesse espaço, o mundo já não te empurra, o outro já não te desequilibra, você já não precisa responder a tudo, porque você entendeu que às vezes a resposta mais poderosa é o silêncio que se mantém, firme, sereno, inabalável. 6. Sinais sutis de que você está se sabotando com o excesso de fala. Nem toda dor se expressa com gritos. Algumas se manifestam em excesso de palavras, em longas conversas que terminam em esgotamento, em desabafos que, ao invés de aliviarem, deixam um vazio ainda maior. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas do tanto que se fala tentando ser ouvido, compreendido, aceito. E é nesse excesso que muitas vezes mora a autossabotagem. Uma tentativa mal disfarçada de se afirmar, que no fundo esconde a dificuldade de permanecer consigo mesmo em silêncio. Ao fim de certas conversas, vem uma exaustão que não se explica, um peso no peito, uma sensação de que algo foi perdido. Como se a alma tivesse se esvaziado tentando preencher o outro. E esse é um dos primeiros sinais, o desgaste que sobra após dizer demais. Não porque aquilo que foi dito era mentira, mas porque talvez não fosse o momento, talvez não fosse o lugar, talvez nem mesmo a pessoa, mas a urgência de falar foi maior do que a prudência de calar. E ali, mais uma vez, a energia vital foi drenada. Outro sinal sutil é o arrependimento tardio. Aquela frase que não precisava ter sido dita, aquela confissão que depois soa precipitada, aquela crítica que, ao ser pronunciada, causou mais distância do que clareza. Essas pequenas dores pós-palavra revelam que o falar, muitas vezes, tem sido um ato impensado, um impulso, uma forma de reagir ao mundo sem considerar o impacto em si mesmo. E nesse processo, vamos nos distanciando da própria paz, mesmo quando acreditamos estar buscando conexão. Há ainda
o incômodo silencioso de não se sentir compreendido. A sensação constante de que, por mais que se explique, o outro não entende. Como se houvesse uma barreira invisível entre o que se sente e o que chega. E isso gera frustração, gera insistência, gera um ciclo de repetição que desgasta, irrita, adoece. O desejo de ser compreendido é legítimo, mas quando se torna compulsivo, ele deixa de ser ponte e vira prisão. E a chave dessa prisão, muitas vezes, está justamente no silêncio que se evita. O que muitos não percebem é que há momentos em que o alívio não virá de mais uma conversa, mas da ausência dela. Que há dores que não querem ser explicadas, querem ser respeitadas. E o respeito começa quando você entende que o silêncio pode ser mais terapêutico do que qualquer fala. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de parar de se abrir sem critério, porque nem todo espaço é sagrado, nem toda escuta é segura, e nem toda vontade de falar vem da alma. Muitas vêm do medo de não existir, de não ser visto, de não ser importante. Quando você começa a reconhecer esses sinais, começa também a resgatar o próprio centro. Percebe que não precisa se esgotar para ser compreendido, que não precisa se justificar o tempo todo, que pode guardar palavras e ainda assim permanecer inteiro, porque quem aprende a calar na hora certa não se anula, se protege. Quem escolhe o silêncio com consciência não se omite, se honra. E pouco a pouco, essa escolha vai transformando tudo. O que antes era desgaste vira presença. O que antes era ruído vira clareza. O que antes era urgência vira paz. E essa paz, silenciosa, começa a reconstruir você por dentro. Palavra por palavra, silêncio por silêncio, escolha por escolha. 7. História real. Como uma mulher superou o desgaste relacional calando-se por 30 dias. Ela chegou ao limite sem fazer alarde. Como muitas pessoas silenciosas, foi aguentando, guardando, tentando manter a harmonia, mas por dentro o desgaste já se acumulava como um lençol de poeira antiga sobre tudo o que ela um dia acreditou ser amor. Tentava resolver conversando, tentava se explicar, tentava fazer o outro entender, mas a cada tentativa sentia-se menor, sentia-se esvaziada. Percebeu com o tempo que quanto mais falava, menos era ouvida, e que o esforço constante para ser compreendida era, na verdade, uma forma lenta de se abandonar. Até que, num fim de tarde qualquer, ela escolheu o silêncio, não como retaliação, não como vingança, mas como um sussurro de respeito por si mesma. Decidiu fazer um experimento, 30 dias sem se explicar, sem tentar convencer, sem justificar suas emoções. 30 dias de silêncio seletivo, de fala medida, de ausência deliberada nas conversas que só serviam para gerar atrito. Não contou a ninguém, apenas começou. E nos primeiros dias sentiu medo, medo de parecer fria, medo de ser mal interpretada, medo de perder. Mas o que começou a perder, na verdade, foi o peso de carregar conversas que não levavam a lugar algum, o peso de carregar reações alheias como se fossem suas, o peso de sentir-se responsável pelas emoções de todos, menos pelas próprias. E com o silêncio veio o foco, a clareza. A energia que antes era gasta em discussões inúteis começou a se voltar para dentro, para as pequenas coisas que ela já não via, para o próprio corpo, para a respiração, para a presença. O silêncio começou a curá-la. Com o passar das semanas, algo mudou ao redor também. Pessoas que antes a procuravam apenas para despejar, afastaram-se. Outras, que respeitavam seu novo ritmo, aproximaram-se com mais cuidado. Os conflitos diminuíram, as tensões se dissolveram. O ambiente ao redor não virou um paraíso, mas deixou de ser um campo de batalha, e dentro dela uma fortaleza começou a crescer.
feita não de muros, mas de discernimento, feita de pausas, de limites silenciosos, de uma nova relação com a própria voz. Ao final dos 30 dias, ela entendeu que não queria voltar a ser quem era, porque o silêncio não a endureceu, a fortaleceu, não a afastou, a devolveu para si. E isso fez toda a diferença. Não se tratava de nunca mais falar, mas de nunca mais falar o que não precisava ser dito, de nunca mais tentar resolver o que não estava mais em suas mãos, de nunca mais tentar se provar para quem não estava disposto a escutar com o coração. Essa mulher poderia ser qualquer uma, ou qualquer um, porque esse tipo de desgaste não escolhe rostos. Ele chega onde há desequilíbrio, urgência, carência. E o que ela descobriu é o que tantos ainda buscam, que o silêncio, quando praticado com consciência, não distancia, purifica, que o silêncio não nega, seleciona. E que, ao se calar, às vezes pela primeira vez na vida, o que se ouve é finalmente o som da própria alma dizendo: agora sim, estou em paz. 8. O impacto neuroemocional do silêncio. O silêncio não é apenas um espaço vazio entre palavras. Ele é um campo fértil onde a mente repousa, o corpo se reorganiza e a alma, enfim, respira. Vivemos cercados por estímulos constantes. Sons, notificações, conversas, exigências. Tudo pede nossa atenção. Tudo exige uma resposta. E nesse cenário de hiperexposição emocional, o silêncio se tornou um refúgio quase sagrado, um território escasso, mas absolutamente necessário para quem busca não apenas descanso, mas reconstrução interior. A ciência confirma o que os antigos já intuíram. Em ambientes de baixa exposição emocional, o corpo reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse. O silêncio tem o poder de desativar os sistemas de defesa que ficam ligados o tempo todo quando estamos sob pressão. Ele nos convida a sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de regeneração. Isso não é simbólico, é físico, é químico. A ausência de ruído externo permite que o sistema nervoso encontre um ponto de equilíbrio. Um ponto em que a respiração se aprofunda, o coração desacelera e a percepção se expande. A fala excessiva, ao contrário do que se imagina, não é um ato neutro. Cada vez que falamos sem pausa, sem consciência, ativamos circuitos cerebrais associados à ansiedade, ao controle, à antecipação de julgamento. É um esforço contínuo de se posicionar no mundo, de garantir um lugar. Mas quando o silêncio é praticado com intenção, outras áreas do cérebro começam a atuar. O córtex pré-frontal, centro do julgamento, da ponderação, da empatia, se fortalece. É nele que habitam as decisões mais conscientes, as respostas mais serenas, as escolhas que alinham razão e emoção. O silêncio também regula a amígdala cerebral, responsável pela resposta ao medo. Isso significa que, em estados de silêncio profundo, o medo diminui, a reatividade diminui, a impulsividade dá lugar à observação. E com isso, não apenas nos tornamos mais calmos, mas mais claros, mais assertivos, mais capazes de escolher o que merece nossa energia e o que já não precisa ser carregado. Esse tipo de clareza não se alcança com pressa, nem com fala em excesso. Ela nasce da escuta interior, e essa escuta só floresce quando o ruído cessa. No silêncio, o cérebro também acessa estados de criatividade profunda, estados que não surgem na correria do cotidiano, mas nas pausas intencionais. É por isso que tantos momentos de inspiração acontecem no banho, numa caminhada solitária, numa manhã silenciosa. Não é acaso, é biologia. O cérebro precisa de espaço para criar, para reorganizar memórias, para integrar experiências. E esse espaço, quase sempre, é o silêncio. É nesse silêncio que muitas respostas surgem sem que ninguém pergunte. É nele que compreendemos emoções que antes só doíam, que perdoamos sem ensaiar,
que decidimos com leveza, porque o silêncio cura as conexões cerebrais sobrecarregadas, cura os impulsos acelerados, cura, pouco a pouco, o modo de vida que aprendeu a funcionar apenas no barulho. E ao curar o corpo e a mente, ele cria espaço para uma espiritualidade mais genuína, uma conexão com o que é essencial, com o que não precisa ser dito, porque é sentido, vivido, presente. O impacto do silêncio não é ausência, é reconfiguração, é reinício. É como se, dentro de nós, tudo se reorganizasse de maneira mais suave, como se as partes dispersas finalmente se encontrassem, e no encontro se reconhecessem, e, no reconhecimento, se perdoassem. Porque o silêncio, acima de tudo, é um gesto de cuidado, um gesto de escuta, um gesto de amor. Não por aquilo que se diz, mas por aquilo que finalmente pode ser sentido em paz. 9. O que Marco Aurélio diria sobre isso? Marco Aurélio não falava muito. Ele escrevia para si mesmo, não para convencer ninguém, não para ser lido por multidões, mas para lembrar a si o que importava. Escrevia como quem precisava se ancorar, como quem sabia que a mente humana, sem direção, se perde em ruídos. E talvez por isso suas palavras resistiram ao tempo, porque nasceram do silêncio, da introspecção, da necessidade de organizar a alma em meio ao caos de um império. Entre tantas reflexões, há uma que ecoa com precisão neste tempo barulhento. A maior parte do que dizemos ou fazemos não é necessária. Essa frase, dita há quase 2000 anos, ainda hoje nos obriga a parar, a observar, a repensar. Quantas palavras, quantas atitudes, quantas insistências poderiam ser evitadas se tivéssemos mais consciência do que realmente é necessário? Quantas conversas nos exaurem sem acrescentar? Quantas explicações são dadas apenas por medo do silêncio? Marco Aurélio não via a palavra como arma, ele via a palavra como escolha. Uma escolha que deve ser feita com lucidez. O imperador filósofo cultivava o que ele chamava de elogio da discrição. Ele acreditava que a força de um homem, e podemos dizer de qualquer ser humano, se revela mais naquilo que é capaz de calar do que naquilo que é capaz de dizer. Falar quando se tem razão é fácil. Falar para se defender é instintivo. Mas calar por sabedoria, calar por autocontrole, calar por compreensão, isso exige força, isso exige domínio interior. E é essa força silenciosa que ele treinava todos os dias, escrevendo para lembrar a si mesmo de não ceder ao impulso, de não reagir ao que não merecia resposta, de não se perder no desnecessário. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, perdas profundas. E mesmo assim, em seus escritos, há mais silêncio do que raiva, mais presença do que revolta. Ele compreendia que há coisas que só se sustentam na ausência de ruído, que há decisões que só podem ser tomadas quando o tumulto cessa, que há momentos em que a única resposta justa é o silêncio, porque o silêncio, em certos contextos, é a voz da maturidade. É o que resta quando se para de disputar, quando se desiste de vencer o outro para, enfim, se reencontrar consigo mesmo. A filosofia estoica que Marco Aurélio viveu, e não apenas pregou, não era feita de discursos inflamados. Era feita de gestos contidos, de pensamentos alinhados com a realidade, de ações que não dependiam do reconhecimento externo. E tudo isso começava com uma prática simples, mas poderosa. Dizer menos, agir com discrição, escolher o essencial, porque quando se escolhe o essencial, tudo o que sobra é ruído. E o ruído, mesmo disfarçado de razão, é desperdício de vida. O silêncio para Marco Aurélio não era ausência, era presença refinada. Era aquilo que se conquista quando a mente deixa de precisar provar, quando o coração já não precisa convencer, quando o ego entende que há mais força em não reagir.
E nesse estado de contenção nasce uma liberdade diferente. A liberdade de não ser arrastado, de não ser afetado por tudo, de não precisar responder para afirmar o próprio valor, porque esse valor já está claro, já está firme, já está silenciosamente ancorado em si. Se hoje você busca paz, talvez seja essa a lembrança que Marco Aurélio deixaria. Fale menos, faça menos, reaja menos, e nesse menos encontre o mais de você, o mais da vida. O mais que só pode ser escutado quando tudo ao redor se cala, quando tudo dentro de você, enfim, aquieta. 10. Um princípio estoico para aplicar imediatamente. O corte deliberado. Há um ponto da jornada em que não se trata mais de acumular, mas de soltar. De deixar ir com consciência tudo o que pesa, tudo o que já não serve, tudo o que alimenta o ruído que você tanto deseja silenciar. O corte deliberado não é gesto de raiva, nem explosão de impaciência. É escolha precisa, calma, intencional. É a decisão silenciosa de retirar da sua vida, um por um, os elementos que inflam o ego, que alimentam o drama, que enfraquecem sua presença. E isso começa com o que parece pequeno. Uma opinião que você não precisa emitir, uma conversa que não precisa continuar, uma conexão que não precisa mais manter. Esse corte não grita, ele não se justifica, ele apenas acontece, como uma poda feita no tempo certo, como o silêncio que se instala depois de uma tempestade. Ele não busca fazer sentido para os outros, busca alinhamento com o que você está se tornando. Porque quando você se compromete com a paz, precisa fazer escolhas que sustentem essa decisão. E paz, ao contrário do que se pensa, não é ausência de conflito, é ausência de ruído desnecessário. Conflitos surgem, são parte da vida. Mas o que se pode evitar, e se deve, é o ruído contínuo, constante, corrosivo, aquele que não constrói, que não ensina, que apenas consome. Cortar uma conversa que só existe para alimentar inseguranças é um ato de força. Cortar a necessidade de se justificar o tempo todo é um gesto de cura. Cortar a exposição excessiva, os debates vazios, as respostas impulsivas, tudo isso é prática de autodomínio. E quanto mais você pratica, mais percebe que o silêncio não é vazio. Ele é espaço. Espaço para pensar com clareza, para sentir com profundidade, para existir com integridade. A filosofia estoica sempre apontou para esse lugar, o lugar da essência, o lugar onde não há necessidade de impressionar, de vencer, de se afirmar a todo custo. Porque aquele que já está inteiro por dentro não precisa se expandir para fora. O corte deliberado é, portanto, uma prática de centramento. Ele nos ensina que a vida não melhora quando adicionamos mais, mas quando aprendemos a manter apenas o que faz sentido, apenas o que traz verdade, apenas o que não rompe o nosso silêncio interior. Fazer isso uma vez por dia, um corte por vez, sem pressa, sem anúncio. Como quem limpa um jardim devagar, tirando o excesso para que o essencial floresça. Porque o essencial quase sempre é silencioso. E só se mostra quando o barulho vai embora. Você perceberá com o tempo que há menos a se dizer, menos a se explicar, menos a se provar, e ao mesmo tempo haverá mais leveza, mais direção, mais paz. O corte deliberado não é um fim, é um recomeço. Um espaço novo que se abre dentro de você. Um lugar onde você já não precisa se debater para existir. Onde sua voz não precisa se elevar para ser ouvida. Onde sua presença silenciosa já é suficiente. E talvez seja exatamente isso que você estava buscando todo esse tempo. Não mais palavras, não mais respostas, mas um espaço onde, finalmente, você possa simplesmente ser, em silêncio, em paz, em você. Conclusão. O silêncio como escudo e como espada.
No fim de todas as tentativas, o que permanece é o que tem raiz. E o que tem raiz quase sempre nasce em silêncio. Não há paz verdadeira onde há grito constante. Não há descanso onde há necessidade contínua de se afirmar, de se defender, de se explicar. A verdadeira paz não se constrói dizendo tudo, mas discernindo, com humildade e coragem, o que não precisa ser dito. Porque há falas que não libertam, apenas reforçam a prisão do ego. Há conversas que não curam, apenas prolongam a confusão. E há momentos em que o mais alto ato de amor próprio é o silêncio. A sabedoria estoica, longe de ser um conjunto de ideias abstratas, é uma prática de vida. Um modo de estar no mundo com mais clareza, com mais propósito, com mais firmeza interna. E entre todos os princípios que ela ensina, talvez nenhum seja tão transformador quanto este: cortar o supérfluo para que o essencial apareça. E esse corte começa pela palavra, pela reação contida, pela decisão silenciosa de não alimentar o que rouba sua paz, de não continuar o que só serve para reforçar o ruído, de não responder ao que apenas provoca. Sócrates, com sua simplicidade tão profunda, deixou uma frase que resume tudo: fale apenas se for para melhorar o silêncio. Essa não é uma sugestão estética, é um critério de vida, uma lente pela qual podemos ver nossas escolhas. O que vou dizer agora realmente melhora o que o silêncio já estava dizendo? Ou estou apenas tentando preencher um vazio que não é do outro, mas meu? Essa pergunta, feita no instante certo, pode mudar o rumo de uma vida, pode poupar uma dor, pode salvar uma relação e, mais importante, pode proteger aquilo que em você ainda é verdadeiro. Porque o silêncio, quando nasce da consciência, não é negação, é afirmação. É afirmação daquilo que merece presença, não explicação. É a afirmação de um novo ritmo, de uma nova postura, de um novo modo de habitar o próprio corpo, a própria mente, a própria existência. Ele se torna escudo quando usado para preservar e se torna espada quando usado para cortar o que fere. O silêncio é maturidade que não precisa ser anunciada. É presença que não precisa ser performada. É decisão que não precisa ser explicada. Ao longo deste caminho, o que se espera não é perfeição, mas presença, não é dureza, mas firmeza, não é ausência de conflito, mas ausência de ruído desnecessário. E se você chegou até aqui, talvez já tenha compreendido que tudo começa quando você escolhe calar, não por fraqueza, mas por sabedoria. Quando você entende que há força em não reagir, que há cura em não responder, que há renascimento em apenas observar e que há, no fundo do silêncio mais profundo, um tipo de paz que não pode ser explicado, apenas vivido. E é nesse viver que, finalmente, algo em você se alinha, algo em você se aquieta, algo em você começa, em silêncio, a florescer.